E no início de tudo, alguém está lendo uma novela chamada Três Maneiras de Sobreviver em um Mundo Destruído. E é dito: existem três maneiras para isso. E atualmente ele simplesmente esqueceu algumas delas. Mas uma coisa é certa: o fato de que ele está lendo isso significa que ele irá sobreviver. Porém, logo após essa frase, a novela chega ao fim. Então o leitor fica desesperado por ter chegado nesse fim tosco, e após isso, o garoto se apresenta como Doc Ja, que traduzindo para o coreano é filho único ou leitor. Por conta dessa coincidência linguística, muitas pessoas ficam um pouco confusas quando ele se apresenta, pois acham que ele está falando que é filho único. E embora esse nome o atrapalhe, ele diz que o objetivo de seu pai era lhe dar um nome forte para que ele pudesse viver como um homem forte, mesmo quando estivesse sozinho. Mas ao invés disso, ele passou a viver uma vida muito solitária, como qualquer homem solteiro. Resumindo, ele é um jovem de 28 anos, formado em uma faculdade simples do interior e atualmente trabalha como terceirizado em uma subsidiária de uma grande empresa. Seu hobby principal é ler web novels no caminho de volta para casa, mas em determinado dia, sua rotina sai do padrão, pois uma novinha vai falar com ele e diz que o garoto vai acabar entrando dentro do celular se continuar tão distraído com aquilo. Logo após ouvi-la, ele a reconhece como Yos Sanga, do setor de recursos humanos. Nisso, os dois trocam algumas poucas palavras e Yosang diz que teve sorte naquele dia, pois o chefe do departamento viajou a negócios. Enquanto isso, Doc Já fica admirado com a beleza e o cheiro bom da novinha. Ele estranha o fato de ela voltar para a casa de metrô. Afinal, muitos homens da companhia certamente devem oferecer carona para ela. E quanto a Yosan, ela explica que alguém roubou sua bicicleta, que era o meio de transporte que ela usava além do metrô. Como ela estava fazendo muitas horas extras, acabava não sobrando tempo para que Yosan se exercitasse. Portanto, ela usava a ida ao trabalho de bicicleta como uma forma de se exercitar. E ao contrário de Doc Já, ele começa a entender o porquê dos homens terem seus corações roubados por ela. No entanto, ele acredita que não deve se envolver muito com a novinha, pois os dois vivem em realidades totalmente diferentes. No meio do caminho, um homem pede dinheiro emprestado para seu amigo, mas em espanhol, e Osan traduz para ele o que o homem estava conversando. Nisso, ele se questiona o porquê de ela ter aprendido essa frase em específico. Mas, ao invés de fazer perguntas a ela, Doc já apenas diz que ela é muito dedicada aos estudos. Nisso, a novinha demonstra interesse em saber o que ele tanto lê, e Doc já, por sua vez, dá a desculpa de que está lendo web novels para aprender coreano. E Yosabi diz que também lê muita novel, e nisso os dois começam a falar sobre várias obras. Porém, ele opta por não falar sobre a obra que ele está lendo agora, afinal, ela não a reconheceria de forma alguma. Nisso, ele volta a citar coisas diferentes que estão acontecendo naquele dia específico e diz que a novela de fantasia que ele lê há mais de 10 anos acabou justamente naquele dia. E embora as pessoas não vejam nada demais no fim de um simples novel, para Doc Ja essa novela significa muito. Afinal, o garoto lê essa mesma história há anos, justamente desde a época em que ele ainda apanhava na escola. Essa obra o perseguiu até mesmo na época do seu Guruzi vestibular, onde ele fracassou e teve que se inscrever em uma universidade simples do interior. Além disso, quando ele obteve seu emprego terceirizado em uma subsidiária de uma grande companhia, a novela ainda estava lá. Isso faz a Doc Já decidir esquecer um pouco essa história, afinal ele não tem boas lembranças de sua vida. Enquanto a novela, ele sente um grande vazio com o fim dela, mas ao mesmo tempo se sente satisfeito por poder presenciar a conclusão da história. E ao pensar que a novela teve, em média, uma visualização por capítulo, Doc Já sente que essa web novel foi justamente feita para ele, um homem que vive sozinho e com um orçamento limitado. Ele tenta postar um comentário para demonstrar toda a sua satisfação com a obra, porém algumas outras pessoas começam a criticá-lo, dizendo que ele deve ser o autor querendo atenção. Então ele se lembra que estava deixando Yosang no vácuo e decide voltar a conversar com ela. Durante a conversa, ele informa que o seu contrato na companhia em que trabalham já está acabando, enquanto a novinha havia sido reconhecida pelo seu trabalho.
o que fez com que fosse promovida a finlandinha funcionária de tempo integral. Nisso, ele a parabeniza pela sua conquista. A Yosang, por sua vez, tenta tranquilizá-lo, dizendo que ele ainda pode passar na avaliação de performance da empresa. Ao vê-la tentando ajudar, Doc Já afirma que ela é incrível. Portanto, se aquele mundo fosse realmente uma novela, o protagonista certamente seria alguém como ela. Além disso, Doc Já acredita que só não está tendo o mesmo privilégio que Yosan porque não trabalhou com a mesma intensidade. Em vez disso, ele apenas passava seu tempo lendo novels enquanto estudava. Levando isso em consideração, para ele era óbvio que ela permaneceria na empresa, enquanto ele não teria seu contrato renovado. Durante a conversa, Doc Já volta a se perder em seus próprios pensamentos e reflete que, se sua vida não fosse do gênero realista, mas sim de fantasia, ele poderia se tornar o protagonista sempre que quisesse. No entanto, como vive no gênero do realismo, ele continua sendo apenas um simples leitor, levando uma vida comum e sem brilho. Ao ouvir isso, Yosan comenta que ele fala coisas muito interessantes e acrescenta que, no caso dela, está vivendo uma vida de marfim, uma vida estável, mas presa dentro de uma torre invisível. Enquanto os dois conversam, Doc Já recebe uma mensagem inesperada de agradecimento. Ao ler o nome do remetente, ele percebe que aquela mensagem havia sido enviada justamente pelo autor da novela que ele tanto amava. Surpreso, Dog Já pergunta se aquela pessoa é realmente o autor de Três Maneiras de Sobreviver em um Mundo Destruído. O autor confirma e explica que só conseguiu terminar aquela história graças a Doc Já, dizendo ainda que a novela fez com que ele vencesse uma competição literária. Intrigado, Doc Já pergunta sobre essa tal competição, mas o autor responde que não adianta mencionar o nome, pois se trata de um evento muito desconhecido. Em seguida, Lysimpeda ele informa que a novela está prestes a ser monetizada e que isso começará assim que o epílogo for publicado ainda naquele mesmo dia. Antes disso, no entanto, o autor diz que gostaria de enviar um presente a Dog Já como forma de gratidão. Ele pede o e-mail do garoto que, confuso, não entende bem o que está acontecendo. O autor então explica que aquela história só pôde vir ao mundo por causa dele. E mais uma vez, Doc Já fica intrigado com tudo aquilo. Ainda assim, ele não consegue conceber a ideia de que a novela tenha realmente vencido alguma competição. No fundo, acredita que o autor esteja mentindo por vergonha, talvez tentando esconder o fato de que sua obra não foi reconhecida. Enquanto pensa sobre o que o autor pretende lhe enviar, Doc Já recebe um novo e-mail. Nele, o autor diz que a monetização começará em 5 minutos. Curioso, Doc Já tenta acessar a página da novel, mas descobre que ela simplesmente desapareceu. A obra havia sido apagada. Surpreso, ele imagina que talvez alguém tenha comprado ou pegado a história para monetizá-la, sem informar aos leitores. Mas, de repente, tudo ao seu redor começa a mudar. O ambiente se torna sombrio, pesado e uma sensação de perigo preenche o ar. Logo em seguida, eles são atacados por algo. Doc Já se vira para Yosan e pergunta se ela está bem. Ela responde que sim, embora completamente confusa com o que está acontecendo. Então, Doc Já percebe que o relógio marca exatamente 7 horas, o horário exato em que a monetização da novela deveria começar. Nesse instante, uma notificação misteriosa aparece para todos, informando sobre o início de um cenário principal. É nesse momento que Doc Já afirma em voz baixa que a partir das exatas 7 horas, sua vida finalmente mudou de gênero. Com o surgimento repentino de uma criatura monstruosa dentro do metrô, o pânico se espalha. As pessoas a confundem com algum tipo de encenação, um truque de realidade aumentada. As luzes do vagão piscam e logo se apagam completamente. O trem para de se mover, mergulhando todos em um silêncio aterrorizante. Doc Já, atônito, começa a se lembrar dos primeiros capítulos de sua novela favorita e percebe que tudo o que está acontecendo é assustadoramente idêntico àquela história. Quando conta isso a Yosan, ela diz que é impossível aquele ser um diabrete. Mas Doc Já permanece incrédulo, observando cada detalhe. Aquilo que está diante de seus olhos simplesmente não faz sentido algum. Ao reler mentalmente o início da novela, ele percebe que a criatura diante deles é idêntica
a que foi descrita no prólogo da obra. O diabrete fica frente a frente com os passageiros e começa a falar em uma língua desconhecida, emitindo sons guturais e ameaçadores. Mesmo diante daquela cena absurda, algumas pessoas ainda duvidam da realidade do que estão vendo, acreditando que tudo não passa de uma projeção. Doc já, em choque, se pergunta se há mais alguém ali que também reconhece aquela cena. Afinal, agora ele tem certeza. Aquele ser é de fato um diabrete, a criatura responsável por incontáveis calamidades ao longo dos milhares de capítulos da novela Maneiras de Sobreviver. Enquanto o monstro fala, Yosan tenta deduzir o idioma e comenta que parece espanhol. Então ela pergunta se seria uma boa ideia tentar conversar com ele, mas Doc Já a impede, afirmando que isso seria uma péssima escolha. Porém, Doc já acredita que isso não seria bom, e de repente eles finalmente conseguem entender o que o monstro estava dizendo. Então, um dos passageiros demonstra insatisfação por estar sendo atrasado para sua audição. E ao ouvir isso, o monstro comenta que sua pesquisa estava incorreta, afinal, muitas pessoas haviam concordado que o serviço pago deveria começar às 7 horas da noite. O passageiro atrasado fica completamente sem entender o que a criatura está falando e então Diabrete pede para todos se sentarem e ouvirem o que ele tem a dizer. Mas os passageiros começam a perder a paciência e pedem para o monstro fazer o metrô voltar a funcionar. Logo, afinal, eles não estavam consentindo com aquele tipo de espetáculo. Quanto a Dokja, ele afirma que já conhece o desenrolar da história e começa a pensar em uma forma de impedir o que está acontecendo, embora se questione sobre como fará isso. De repente, Diabrete começa a se irritar com os passageiros e lança uma rajada de poder que fere todos à sua volta. Em seguida, ele explica que aquilo que está acontecendo não é uma cena de filme, um sonho ou uma novela. Dokja então entende de fato que tudo aquilo está acontecendo de verdade. Suas dúvidas são cessadas imediatamente ao ver todo aquele sangue cobrindo o chão. O monstro afirma que todos ali viveram suas vidas muito bem até aquele ponto, fazendo tudo o que sempre quiseram. No entanto, ele também diz que todos aqueles bons momentos chegaram ao fim, pois nada que é bom é de graça. Um dos passageiros, assustado, pergunta o que o monstro quer, se é dinheiro. Ao reparar no sujeito, Dogja o reconhece como o diretor financeiro de sua empresa. O homem desesperado implora para o monstro, dizendo que dará todo o dinheiro que ele quiser, contanto que deixe todos saírem do metrô. Ao ouvir isso, Padiabret percebe que, para os humanos, essa fibra de planta que eles chamam de dinheiro é realmente capaz de mover toda a humanidade. O diretor acredita que conseguiu resolver a situação oferecendo seu dinheiro, mas o monstro o ataca brutalmente e afirma que esses papéis só têm valor no reino humano, pois na dimensão superior o dinheiro não significa absolutamente nada. Dito isso, a criatura ameaça explodir a cabeça dele caso tente oferecer algo assim novamente. Porém, Diabrete tem uma ideia. Ao invés de explicar tudo, ele pretende fazer com que eles ganhem dinheiro, pois isso tornaria as coisas mais interessantes e aceleraria o processo. Em seguida, todos os passageiros do metrô são transportados para um novo lugar chamado cenário principal. Nesse instante, Doc já recebe uma missão em sua janela de tarefa: matar um ser vivo ou mais. O problema é que ele tem apenas 30 minutos para cumprir essa missão. Caso falhe, pagará com a própria vida. Antes de desaparecer, Diabrete deseja boa sorte a todos e pede que tornem as coisas interessantes. Após a criatura partir, Yosan pega o celular para chamar a polícia, mas percebe que suas ligações não são atendidas. Ela fica visivelmente abalada e Dogja pede para ela se acalmar. Ele a lembra daquele jogo do time de desenvolvimento que ela jogou, no qual o mundo acabava e apenas uma pequena quantidade de pessoas sobrevivia. Dogja, então, pede para ela imaginar que está dentro daquele jogo agora. Como todo jogo possui regras, bastava seguir as desse. Yosan, ainda confusa, pergunta de que tipo de regras ele está falando. E Dokja responde que eles ainda precisam descobrir, pois praticamente não sabem nada sobre aquele novo mundo. Dito isso, Dokja começa a analisar o ambiente ao seu redor, observando os passageiros caídos no chão como se fossem lixo.
Em seguida, ele vê um assalariado coberto de sangue e tremendo de medo, e ao lado dele uma moça apavorada. Mais adiante, uma senhora está sentada em um assento preferencial rezando baixinho. Após observar tudo aquilo, Doug já percebe que não é nada fácil acreditar no que está acontecendo. Mas com todas aquelas evidências, ele sente que não há mais dúvidas. A única opção que resta é acreditar, afinal. A novela, que ele leu por mais de uma década, que mostrava uma nova maneira de sobreviver, agora se tornou realidade diante de seus olhos. Ele começa a se perguntar o que precisará fazer para sobreviver naquele novo mundo. Voltando à missão de matar um ser vivo, um dos passageiros tenta acalmar o grupo pedindo que todos respirem fundo e mantenham a calma, pois ele precisa falar algo importante. Ele explica que um pequeno incidente pode causar várias casualidades em uma emergência nacional. Em seguida, ele se dispõe a assumir a liderança de todos a partir daquele momento. Ao ouvirem isso, as pessoas começam a se questionar sobre quem ele é e o que ele quer dizer com emergência nacional. O homem, então, se apresenta como primeiro-tenente ativo de um dos batalhões do Exército, explicando que acabou de receber uma mensagem de seu batalhão informando sobre o surgimento de uma emergência nacional.